Graça e paz, muito bom. Abra aí a sua palavra, a palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Já tem um tempinho que a gente vem conversando a partir daquilo que Pedro tem vivido e tem feito. Dos seus altos e baixos, das suas palavras às vezes imprudentes, das broncas do Senhor Jesus Cristo, mas também agora da sua maturidade. A primeira carta de Pedro, os estudos estão aí no YouTube, você pode também meditar depois, parece ser um Pedro mais jovem, mas a segunda carta é do Pedro que está a se despedir. É do Pedro eu vou chamar aqui do Pedro velho. Ele está dizendo algumas coisas e ele menciona isso, dizendo: eu quero vir trazer a maneira, eu quero que seja suprida a palavra, eu quero que a palavra fique latente, que vocês não se esqueçam dessa palavra. E aí ele é como se ele desse a sua palavra de despedida, e ele, de uma maneira prudente, de uma maneira pesada, de uma maneira dura, de uma maneira forte, ele está pensando: eu estou indo, Paulo está indo, só está ficando João, os apóstolos todos estão sendo martirizados, e a gente está vendo que a igreja vai sofrer, tem sofrido, tem passado por situações difíceis, e parece que isso se repete ao longo dos séculos. E aí a palavra de Pedro é uma palavra que vai permanecendo, e ela é tão atual que eu espero que você perceba, e eu espero que você beba, que você possa entrar na sua alma e no seu coração. No finalzinho do capítulo 1, no versículo 20 e no versículo 21, Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele termina o capítulo 1, aliás, nós terminamos o capítulo 1, ele dizendo do poder da palavra, da verdade. Ele está dizendo: olha, esta palavra é rica, é eficaz, ela é espada, ela é palavra, é boca de Deus. Nunca uma palavra de profecia veio por vontade humana, é Deus falando, é Deus agindo, é Deus, é a voz de Deus escrita, é a voz de Deus aqui que ecoa, que ecoou e ecoará pelos séculos, a partir dessas letras, dessas palavras, como Deus age, como Deus pensa, o que Deus quer. E Pedro coloca de uma maneira muito, muito forte. No entanto, quando você vira a página, no caso aqui, passa para o capítulo 2, na verdade Pedro não está preocupado com o capítulo 1, capítulo 2, isso aí foi uma invenção futura. Pedro coloca que a palavra de Deus é ferramenta, é poder, é palavra de Deus, mas Pedro está exatamente introduzindo o fato de que existem gente que pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus. É exatamente a temática toda do capítulo 2. Pedro está preocupado com os falsos profetas. Veja, ele diz: nenhuma profecia foi dada por coisa de sabedoria humana. Verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que ouve a palavra, tem uma ligação direta com o pai diz, vai lá e diz: assim diz o Senhor. Aí o profeta pega aquilo, gravou a palavra e vai lá e repete: assim diz o Senhor. Pô, esse é o verdadeiro profeta. Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou na Bíblia, na igreja como um todo, aparece sempre a ideia de gente meia boca, falsos profetas, falsos, gente que fala que Deus falou, mas Deus nem assobiou, fala que Deus mencionou alguma coisa, mas Deus não disse nada, ou bota na conta de Deus coisa que Deus não fala. Um exemplo que temos no Antigo Testamento, Jeremias está lá dizendo: gente, fica quieto, o cativeiro vai demorar,
vão para o cativeiro. Ezequiel diz, olha gente, casem, deem suas filhas, plantem, coloquem negócios, porque vai demorar. Mas existia, no mesmo tempo, profetas dizendo, não, porque o nosso Deus, ó glorioso Jeová, o Senhor tem dito, assim diz o Senhor, pouco tempo, dentro de pouco tempo Deus vai mudar a história. E Ezequiel levanta, não vai mudar, não vai ser fácil, vai demorar. Vai demorar. Então, desde aquela época, você tem gente que usa da palavra de Deus por pretexto, por vanglória, por cobiça. O capítulo 2, então, é um capítulo de 2 em que Pedro pesa a mão. Versículo 1 diz assim, assim como no meio do povo, no Antigo Testamento, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha aqui, olha quantas palavras assim Pedro coloca. Olha, no Antigo Testamento havia falsos profetas, e aí Pedro está dizendo, como que diz, eu estou indo, nós estamos indo, por isso que eu estou deixando isso aqui escrito para vocês, porque vão aparecer falsos mestres. Gente que vai pegar a palavra de Paulo, gente que vai pegar as epístolas de Paulo, gente que vai pegar as minhas cartas, gente que vai pegar o Evangelho, gente que vai pegar o Espírito Santo e vai fazer uma coisa dissimulada. O que é dissimulada? É aquele negócio assim que parece, mas não é. É aquele negócio que entra devagarzinho. Ele vai introduzindo aos poucos. Aí você diz assim, isso a gente aguenta, isso passa. Isso aí E aí vai entrando. Vai entrando uma coisa, entra outra coisa, entra outra. Daqui um pouco, Pedro diz, até ao ponto. Aí é o ponto máximo. Vai entrar um monte de besterol, vai entrar um monte de coisinhas que não edificam, vai entrar um monte de coisas que é coisa de humano. Vai entrar um monte de costumes, vai entrar um monte de coisas que as pessoas vão supervalorizar e daqui um pouco vão negar, vão renegar o soberano Senhor que os resgatou. Vai entrando devagarzinho, entendeu? Não é um negócio assim escandaloso. Não é um pecado escabroso, não é uma doutrina assim assustadora. Não, é um negocinho assim, dissimulada, e aí de repente quando você vê, meu Deus, o pacote é esse, a ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Às vezes de uma maneira muito sutil. Não, eu vou para o céu porque eu sou um cara bom. Você é um cara bom? Se você vai para o céu porque você é um cara bom, você renegou Jesus. Eu vou para o céu porque eu guardo a lei. Você vai para o céu porque você guarda a lei? Então você renegou Jesus. Porque ninguém é salvo por obras de lei, nem por bondade, nem porque não peca. Ninguém é salvo por isso. Nós somos salvos por Jesus. Porque ele viu a nossa lambança, a lambreia que nós somos, a meleca que nós somos, e ele olhou para nós, não só para mim, para nós, para o ser humano. Todo aquele que invocar será salvo, todo. Mas nem todos creem, nem todos invocam, mas nem todos aceitam o seu desatino, o seu erro, o seu pecado. Nós estamos ouvindo e vendo que a gente nem pode mais falar sobre pecado hoje em dia. Não é pecado. Na realidade, o que é pecado? Pecado não existe. Aí as pessoas começam hoje não se fala, ou fala-se pouco, sobre arrependei-vos e credes no Evangelho. Que faremos, irmãos? Perguntaram o povo de Jerusalém, quando Pedro prega, assim que o Espírito Santo é derramado. Que faremos? A resposta de Pedro é, arrependei-vos.
Arrependei-vos. Mas na verdade eu não pequei, foram as circunstâncias. Eu não pequei, é porque meu pai, minha mãe, é porque os meus antepassados, é porque é a sociedade. Eu fui forçado ao diabo, foi o diabo. O diabo que me forçou. Então a gente vai devagarzinho jogando a culpa no outro. Porque a gente quer essa coisa do pecado. Que coisa feia. Os psicólogos ajudam, alguns, ajudam a querer sufocar isso. Não, querido, você tem que superar. E arrependimento já não é mais uma palavra assim bem falada. Sempre alguém pergunta para um desses globais, desses artistas aí, né? Você se arrepende de alguma coisa que você fez na vida? Aí os caras falam com aquela cara mais lambada, mais assim, de uma inteligência. Eles dizem, não, eu não me arrependo de nada, porque até tudo que eu fiz é que me levou até onde eu estou. Então eu não me arrependo de nada. Não se arrepende, se não se arrepende, não tem Jesus, não tem perdão, não tem salvação, não tem céu. Não. Mas vai entrando devagarzinho, na igreja. Nós não podemos falar isso, porque olha lá, pastor, isso pode dar cadeia, pastor. Cuidado com o que você vai falar, pode dar cadeia. Você não pode fazer isso. Entendeu? Você vai pelando. Vai entrando devagarzinho, introduzindo, lentamente, deslizantemente. Vai entrando devagarzinho até o ponto de renegarem a Jesus que nos resgatou. E aí vem repentina destruição. Então Pedro está preocupado conosco, Pedro está preocupado com a igreja da época, mas olha, chegamos aqui 2000 anos depois, praticamente. Quantas heresias dissimuladoras pelos séculos vão levantando, vão entrando. De vez em quando Deus se move, e aí vem um avivamento. De vez em quando levanta-se pessoas e proclamam para dizer, a igreja está indo de fora de novo, a igreja deslizou de novo, aqueles crentes desviaram de novo. Em Apocalipse, Jesus fala para a igreja de Éfeso, boa igreja, que era uma igreja doutrinariamente boa, muito bom, não aguentam os falsos, etc., mas que a igreja deixou o seu primeiro amor. Jesus vai falar para a igreja de Éfeso duramente, lembra de onde caíste, arrepende e volta. Senão eu venho e arranco tudo. Você tem na igreja esses embates pelos séculos. Há uma força contrária à verdadeira igreja, há uma força contrária contra o verdadeiro evangelho, há uma força contrária contra a verdadeira palavra, a palavra de Deus, o verdadeiro profeta. Há uma força contrária para que de alguma maneira você e eu nos acomodemos, nós paremos e nós não avancemos. Para que a igreja deixe de ser luz nesse mundo, para a igreja deixe de ser sal, bom perfume, embaixador de Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. E quando a igreja, quando os crentes são levados por essas coisas, o que sobra? Repentina destruição. Olha o que mais diz o texto, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas. Práticas, que práticas? Práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. E, amados, o que são práticas libertinas? Isso significa, eu sou salvo pela graça, eu posso fazer todas as coisas. E aí a vida é uma vida não de liberdade, mas de libertinagem. A vida é uma vida desassociada de santidade. A vida é uma morte. Interessante, porque o próprio Senhor Jesus, eu já citei tantas vezes, porque ele me assusta esse texto, texto de Mateus capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte, quando Jesus diz assim, naquele dia, isto é, quando tocar a trombeta e ele vier, naquele dia, no dia que ele vem botar os pingos nos is, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Haverá falsos profetas, falsos mestres.
E alguns vão dizer, quando encontrar com Jesus, Senhor, mas em teu nome o senhor não vai deixar eu entrar no céu? O senhor não vai permitir que eu entre aí? Que é isso, Senhor Jesus? Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome, Senhor Jesus, nós expulsamos demônios. Em teu nome, Jesus. E aí tem tanta gente que fez tanta coisa em nome de Jesus. Talvez até pregue na mídia. Pregue, sei lá. Tanta gente por aí que canta músicas maravilhosas, compõe hinos maravilhosos, mas vive uma vida de esbórnia, casa com uma, separa, divorcia, adultera, casa com, adultera ali, adultera cá, e fala, não, porque Deus, e vai vivendo esta prática como se isso fosse uma coisa comum. E aí diz o texto, o caminho dele, o caminho nosso, o caminho da verdade. O caminho da verdade, o caminho do evangelho do reino é infamado. O que é infamado, gente? Tem má fama. Fala hoje, você é pastor, tem lugar que eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor. Tem certos ambientes que as pessoas chegam para mim assim, o senhor é o quê? Eu falo, sou lavador de pinico. Sou jornalista, sou escritor. Aí eu falo algumas coisas, aí o pessoal fica, e eu fico assim acanhado de dizer que sou pastor. Às vezes não. Às vezes eu falo até para, sou pastor, aí o ambiente dá uma mudada, desculpa. Mas hoje, quantas vezes nós hoje sofremos porque existe tanta gente que está exatamente dentro do que Pedro está nos chacoalhando, nos orientando. Gente assim, gente que está na igreja. Ele não está falando de ímpios, ele está falando de dentro da igreja. Ele está falando de gente que está próximo. É gente que é sábio, gente que é estudioso, gente que é mestre, mas vai devagarzinho, sorrateiramente, coloca uma heresia, um ensinozinho aqui, um negocinho aqui, não é bem assim, então eu não preciso, eu não posso, eu não faço, e daqui um pouquinho eu não preciso de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada aqui. Quando Pedro coloca a ponto de renegar a Jesus, porque a nossa vida cristã começa com Jesus, não é? Começa com o resgate. E as pessoas deixam Jesus de lado por qualquer outra coisa. Até por religiosidade. Vai entrando. E alguns que estão no nosso meio. E nós, os crentes, estamos assim meio bobinho, abobado. Ai, que legal, tá bom, falou de Jesus, falou aquilo outro, olha essa palavra. E aí você não percebe, às vezes, sorrateiramente, não observa o que está por trás. Então nós precisamos observar não só a palavra, mas a vida que leva. Nós precisamos observar a palavra que fala, e a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é poderosa. Até na boca de uma anta, a palavra de Deus é poderosa. Expulsa demônio, mesmo um cara cheio de demônio. Cheio de iniquidade. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Está aqui, ó, trazendo sobre si mesma repentina destruição, gente que tem práticas libertinagem, imorais, uma vida sem compromisso com a verdade e com a palavra. A gente, como igreja, precisa observar. Ah, pastor, mas todo mundo peca. Todo mundo peca, sim, todo mundo peca. Alô, uma coisa é todo mundo pecar, outra coisa é viver na prática deliberada do pecado, e outra coisa é você achar que não precisa se arrepender dos seus pecados. Quem peca precisa se arrepender, precisa confessar. Então preste bem atenção, porque aí Pedro vai falando lá, ó, é gente mestre, é gente sábia, segundo os homens, que vai colocando sorrateiramente heresias. E é engraçado que hoje, na maioria das igrejas, o pessoal diz, porque você não sabe da nova, algo novo está acontecendo, já me arrepia.
que é algo novo? O que é uma novidade? Ah, porque Deus me trouxe uma revelação purinha, purinha, purinha. Uma revelação nova, purinha. Para você, nova. O povo tem uma sede por essas coisas novas quando nós temos que permanecer naquilo que temos aprendido. O apóstolo Paulo vai falar isso de uma maneira dura e vai dizer, olha, mesmo que venha um anjo descido do céu, que prega um evangelho que vá além do que vos temos anunciado, já está anunciado. O evangelho já está marcado, o evangelho já está. Nós só precisamos viver o evangelho que já está posto. Ah, não, tem algo novo aí, um novo. Qualquer coisa novo, cuidado com essas coisas, essas questões. Veja, às vezes a gente fala do evangelho como se fosse arcaico e velho. Aí então o pessoal usa esse termo, algo novo. Um novo mandamento vos dou. O novo mandamento é o amor, é o mesmo. O novo mandamento vos dou. Fica parecendo que tem alguma coisa. Aí os caras se metem a achar que tem algo novo. Cuidado com algo novo. Cuidado. Cuidado com as novidades que saem, extrapolam, acrescentam àquilo que o Senhor já nos revelou. Cuidado. Confira coisas espirituais com espirituais. É por isso que ele nos deixou esse livro abençoado, para a gente pensar. O cara falou lá qualquer coisa boa. Você pega aqui, é verdade, aqui ó. É isso mesmo, palavra de Deus. Joia, aleluia, amém. O cara falou uma asneira qualquer, uma interpretação esquisita. Você, vou pensar mais. Você diz, vou ler mais um pouco. Esquisito, vou pensar. Ou então ele falou uma besteira execrável e você diz, não, amém. Fulano, pode parar. Eu me lembro de um pastor querido, que já está na glória, que um dia na igreja dele, ele convidou um amado para pregar, e o amado que foi pregar, começou a pregar lá umas coisas, saiu do texto, saiu do contexto, fugiu do texto, começou a pregar umas doutrinas que aquele pastor querido não concordava, ou melhor, que a palavra de Deus não explicava. O cara começou a fazer coisa e começou a dar confusão na cabeça. Aquele irmão se levantou, o cara está pregando, mas ele se levantou, chegou bem pertinho do amado e falou assim, deu um abraço nele e falou, sobre esse assunto nós o ouviremos em ocasião oportuna. Vamos ficar em pé e glória a Deus e amém. Terminou o culto. Cortou a palavra do dito cujo. Eu acho que é melhor cortar a palavra do que uma palavra mal lançada, mal dita. Uma palavra que traz confusão na cabeça das pessoas, da palavra de Deus, que ultrapassa ali. Aí você tem que olhar para esses mestres, cuidado com aquilo que ensina, mas mais do que isso, olha para a vida. Olha para a vida, se as práticas de vidas dele é uma prática piedosa, santa, de amor, de graça, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, tudo, seja isso que ocupa o vosso pensamento. É justo, é paz. Observa, a esse imitai. Observa os nossos pais na fé, no fim da vida deles, e imitai a fé que tiveram. Observa. Mas ainda Pedro vai falar uma outra marca dessas pessoas que estão nas igrejas e que estão arrebanhando e arrebentando muitos corações. Versículo 3, capítulo 2 diz, também movidos de avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Outra marca de um falso profeta, de um falso mestre, é a avareza. O que move os caras? Money, grana. O que os caras fazem? Fazem de vós comércio. Tem gente que vende a igreja com a porteira fechada, sabe o que significa isso, né? O pessoal lá em Goiás, no interior, vamos vender a fazenda, aí quando ele faz a venda é porteira fechada. O que significa? Todos os animais, todos os tratores, todos os implementos, tudo que tem na fazenda entra no pacote na venda. Tem gente que vende igreja, vende mesmo, tem gente que vende, tem gente que faz dos crentes
daquelas pessoas que querem Jesus, mas com palavras fictícias conseguem enganá-los, e eles... Eu acho que tem gente que gosta de ser enganado, gente. Eu acho que tem gente que gosta de freio aqui, ó. O salmista diz lá, ó, não sejais como o cavalo e com a mula, que você precisa de freio. Sabe o que é freio, né? Freio é aquele negócio que você bota na boca do cavalo, e aí ruja pra cá. Então você vira para cá, o cavalo anda para lá. Vira para cá, o cavalo quer parar, ruja para trás, aí o cavalo para. Tem crente que precisa de freio, de cabresto. Que tristeza, que tristeza. Quando você tem o Espírito Santo, quando você tem a palavra, que você pode ler a palavra, meditar, orar, falar. Ah, pastor, mas nós temos que ter bons líderes. Isso, ache bons líderes para seguir. Gente que tem vida piedosa, gente que não é movida por avareza, pela grana. Gente que tem palavras boas para pedir dinheiro. Gente que tem palavras boas para você contribuir um pouco mais. Eu não estou falando que você não tem que contribuir, não, preste atenção. Você também não pode ser avarento, não é? Você também não pode ser. A Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas tem gente que é mestre em arrancar dinheiro. Eu me lembro, eu era pastor em Belém do Pará, minha igreja de Belém do Pará, pobre, de Maré Desci. E um certo dia foi um rapaz, esposo de uma membro da nossa igreja, ele saiu da casa dele e falou assim, vou lá na igreja, eu tenho uma oferta que eu quero dar. E aí foi na minha igreja. E eu, naquela época, tinha meio vergonha, porque havia tantos escândalos com esse negócio de tirar oferta e pedir dízimo, essas coisas raras todas, que nem falava de dízimo e oferta na igreja, eu falava. Erro meu. Eu nem falava. Ele entrou na igreja, o culto foi abençoado, ele ficou alegre, ele ouviu a palavra, ele ficou uma coisa, mas ele ficou quieto, porque ele não viu nem o gasofilácio, ninguém da igreja falou, vamos tirar uma oferta agora, quem quiser contribuir. Ninguém falou nada. E ele não sabia o que fazer. Aí ele saiu dali. A 300 metros da nossa igreja lá, tem uma igreja dessas que pedem muito dinheiro. Craques. Escandalizam a gente. Ele entrou na igreja. Primeira coisa que quando ele entrou na igreja foi os caras falaram de grana. O que ele fez? Ele deu oferta lá. Quando ele chegou em casa, a mulher dele foi lá, abençoou a igreja, deu oferta. Ele falou, não, ninguém falou nada. Eu achava que a igreja não está precisando. Aí eu entrei na igreja universal, a primeira coisa que eu quero, ela quer. O quê? Depois veio brigar comigo. E, poxa, pastor. Eu peguei, pô, erro meu. Eu reconheço. Nesse medo de falar, a gente acaba não fazendo. E outros, falam e o pessoal vai lá. Agora, isso não é desculpa para muitos crentes congregacionais e, vamos dizer assim, tradicionais, renovados, e que têm dificuldade de ser dizimista, de ser ofertante. Não, alô. Avareza é idolatria, você sabe disso, não sabe? Avareza é amor ao dinheiro, e amor ao dinheiro é idolatria, e a idolatria e os idólatras não entram no reino dos céus. Então esses caras que são mestres, conhecem a palavra e ensinam, têm uma vida de libertinagem e ao mesmo tempo são movidos por grana. Já naquela época Pedro já falava isso, gente. Dá uma olhadinha em volta nas igrejas que nós temos, dá uma olhadinha. A destruição deles não dorme. Deus está de olho em mim. Deus está de olho em você. Deus está de olho em todos. A Bíblia diz que a Bíblia diz em Apocalipse que na mão do Senhor estão os pastores da igreja. A gente gosta de falar esse texto para dizer assim, veja, querido irmão, veja como é a minha vida, cuidado, e não fala mal do ungido do Senhor, porque eu estou na mão de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa também. A mão de Deus, ela protege? Sim, ela protege. A mão de Deus abençoa? Sim, ela abençoa. Mas a mão de Deus também, aperta. Ela aperta tanto que há um outro texto da palavra que diz assim, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, pastorada, mestres, agora tem uns nomes agora mais bonitos que o pessoal está gostando de falar. Cuidado
Cuidado com a vida que você leva, cuidado com o que você faz com o rebanho que é de Jesus. O rebanho é de Jesus. E no versículo 4, olha que Pedro mais afirma, diz, olha, a destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de treva, reservando-os para juízo, e mais, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, esposa e filhos e noras, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. Os exemplos que Pedro dá aqui, ele vai dizer, Deus não poupou anjos, Deus não poupou o mundo, só poupou a família de Noé, porque em Noé, o pregoeiro da justiça, coisa boa, reduziu a cinza Sodoma e Gomorra, está lá o Mar Morto como testemunha, está morto desde aquela época, e dentro de Sodoma e Gomorra, tira de lá o justo Ló. Versículo 7 diz, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Preste bem atenção, Ló está no meio de Sodoma e está vendo tudo aquilo, está vendo injustiça, está vendo maldade, está vendo mentira, está vendo uma sodomia, uma imoralidade, uma prostituição, está vendo um desonrado corpo, ele está vendo aquilo e ele fica desesperado com aquilo. Diz o texto que Ló, lá no meio, afligia a sua alma, sofria. Talvez seja esse o papel seu e meu. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Na mídia, na sociedade, na comunhão e na igreja. Tempos que parece que as pessoas não estão mais preocupadas com a verdade, com a palavra do Senhor. Mas Pedro, de uma maneira dura, está dizendo, olha, vem destruição aí. O que é que nos sobra? Nos sobra sofrer como Ló a angústia, nos sobra pregar o evangelho como Noé. O que nos sobra é ser pregoeiro da justiça no meio de injustos, ou no meio da injustiça. O que sobra para você? Ficar fiel. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas você não fica firme, você não é para ser atingido. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Estamos vivendo tempos passando por lutas, angústias e muita opressão. Estamos vendo tempos em que a palavra de Deus tem sido sorrateiramente derrubada, jogada por para baixo, reinterpretada ou então reescrita. Nós estamos vivendo tempos hoje que, cuidado com a Bíblia que você baixa no teu celular, cuidado, porque já existem hoje Bíblias, entre aspas, que certos textos da palavra de Deus já não estão lá. Então cuidado com o que você lê, cuidado, pega a tua Bíblia e preserva a tua palavra. Eu gosto da Biblinha aqui, de um papelzinho aqui, ó, porque ela está aqui, não dá para deletar, como na internet pode. Então cuidado, nós estamos vivendo tempos assim, de que as pessoas perderam o temor de Deus, Deus está vendo o que nós fazemos com o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo e nós as pessoas estão achando por aí que a gente pode viver de uma maneira sodomizada. Gente que acha que pode continuar sendo crente, eu amo a Jesus, e vive na prática deliberada da prostituição, da homossexualidade, vive na prática deliberada. Ainda acha que o nosso Deus é Deus de amor. É assim. Ele ama tanto que ele orienta. Ele diz, mas nem todo mundo quer ouvir. O que nos sobra? Continuar pregando. Como Noé. Continuar tendo a nossa alma afligida. Oh meu Deus, que nojeira, que pecado, Senhor. Olha o versículo 8. Porque este Ló, justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa.
cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Ló afligia. Se você ler um pouco da história da igreja, tem um período dos avivamentos. Dos períodos dos avivamentos, tem um que eu acho muito legal. Que o avivamento varreu aquele país e havia muitos mineiros que usavam de mulas e jumentos para carregar as cargas naquela época. E teve uma época que o avivamento veio, e aí o pessoal ficava chateado porque as mulas não estavam mais trabalhando, não estavam conseguindo fazer mais nada. Sabe por quê? Que as mulas não entregavam, os jumentos não conseguiam fazer mais. Porque outrora, antes do avivamento, os mineiros só saía da sua boca palavrões. Só sabia palavras, aquelas mesmo, aquelas de baixo calão. E xingava as mulas, e os burros, e os jumentos, xingava dizendo só blá, 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 blá. O jumento aprendeu a ouvir aquele blá, 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 blá. Aí agora os caras, os mineiros, se encontraram com o Espírito do Senhor, o Espírito renovou, e eles não conseguiam mais falar as palavras que outrora eram vergonha. E as mulas ficaram lá, sem poder entender o que era para fazer. O avivamento muda. Jesus Cristo nas pessoas mudam. Uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus tem que mudar. Precisa mudar. Não dá para ser o mesmo, não dá para ser da mesma maneira. O evangelho é metanoia, o evangelho é transformação, o evangelho é mudança, o evangelho do reino muda. Deus nos aceita como somos, porque Ele nos perdoa. Mas Ele não aceita para a gente continuar vivendo na esbórnia como nós vivíamos. Aquele que peca, não peque mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ah, sim, nós éramos o velho homem. Nós tínhamos velhas coisas, e essas velhas coisas foram a razão do Senhor Jesus parar na cruz. Como posso eu, lavado pelo sangue do Cordeiro, desejar aquilo que foi a causa dos cravos que prenderam Jesus na cruz? Como posso? Como posso? Como posso eu, que tenho o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, ter mais desejo pelas coisas da carne do que pelas coisas do Senhor? E como eu posso pegar esse corpo, o teu corpo, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e unir ele a qualquer coisa? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso pegar esse corpo que é templo do Espírito e fazer com que o Espírito beije o filho das trevas, a filha das trevas? Pedro está chamando a atenção, porque Pedro, de uma maneira profética, está vendo o que está acontecendo, não só agora no nosso tempo, mas nesses milênios aqui que estamos de evangelho e de cristianismo. Versículo 9 diz, é porque o Senhor sabe livrar, oh glória a Deus, sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, querido, esse é um texto bom para mim, né? Para você que quer viver o evangelho, que quer viver a palavra, que quer obedecer. Aqui Deus está de olho em mim, está de olho em você, está de olho em nós, glória a Deus. E diz o texto, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Os piedosos. Piedosos é aqueles que vivem a fé, com dignidade, com integridade, com todo o seu corpo, todo o seu corpo. É uma luta que nós temos. Nós lutamos contra a carne. Nós lutamos, e o Senhor conosco, o Espírito em nós, nos capacitando a desenvolver a nossa salvação. Que experiência maravilhosa. O Senhor vela por nós, Ele livra a gente. Mas também sabe reservar sob castigo os ímpios, os injustos. Especialmente, versículo 10, aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar,
autoridades superiores. Preste bem atenção, porque Pedro já vem fazendo aqui uma listinha para diagnosticar aqueles que, tendo aparência de cristão, tendo aparência de servo, são mestres da palavra, mas eles têm uma prática libertina, eles vivem em imundas paixões, eles vivem seguindo a carne, inclinados para a carne. Interessante como Paulo também, assim como Pedro, reprovam todo esse tipo de inclinação. Paulo chega a dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Os que se inclinam para a carne, corrupção. Os que se inclinam para o espírito, vida e paz. Tem muita gente no nosso meio que se inclina, são seguidos, estão seguindo a carne, as paixões imundas. Sabe aquelas frases que vão entrando até na igreja? Não, eu tenho que viver a vida. E Jesus disse: quem ganhar a vida, perdê-la-á, e quem perdê-la-á, achá-la-á. Mas eu tenho que viver, e viver a vida significa eu tenho que aceitar e atingir e cumprir todos os prazeres que me são postos, que eu sou seduzido pela carne. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E aí vai de glutonaria à imoralidade, aí vai de querer aquilo que não é nosso, de tomar posse dos outros, é roubo, até você querer a ambição de ter sempre mais e mais, isso é idolatria, isso é avareza. Permeia tudo isso. Menosprezam qualquer governo. Então você tem lá práticas libertinas, avareza, fazem dos crentes comércio, gostam de falar, tem mais amor ao dinheiro do que qualquer outra coisa, fazem negócios do povo de Deus, usufruem, não prestam contas. Interessante, boa parte das igrejas tem assembleia de membros, tem conselho fiscal, tem fiscalização, tem transparência. Boa parte de igrejas são ligadas a um desses ou outro poderoso, ninguém sabe quanto entra, quanto não entra, quem levou, quem não levou, onde está, não tem ninguém que vistoria nada disso, e daí um pouquinho você vê tantas coisas esquisitas. Eu só vou pregar na sua igreja se eu ganhar 15 mil, 20 mil. Você sabia que tem pastores que estão pedindo 15, 20 mil para pregar na igreja? Porque eles agora são eles são midiáticos. Não sabe o que é de graça receber, de graça. Pastor, então tem igrejas que nem pagam o transporte. É verdade, eu já fui em várias igrejas, me convidaram para pregar, e nem o dinheiro da gasolina me dá, para eu poder ir e voltar. Tem igrejas que são evangélicas que são avarentas. Os caras usam desse versículo: não, ele recebeu de graça, ele tem que pregar de graça. Isso para ver se escusa, para dar desculpa, que ele tem que se abençoar o servo do Senhor. Então você tem que abençoar, cara. Abençoa. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Gostei uma vez quando eu convidei o cantor Azaf Borba para cantar na minha igreja, na época em Nilópolis. E o Azaf falou, eu perguntei para ele: o Azaf, como é que é o negócio aí? Quanto precisa de ajuda? Não, ele falou assim: não, pastor, eu preciso que o senhor me leve e traz passagem de avião na época, mas eu vou estar aí perto, então só paga só uma. Então, isso. E deu uma oferta generosa. Deu uma oferta generosa. Eu peguei: o que é uma oferta generosa? Perguntei a ele: o que é uma oferta generosa? Ele pegou: pastor, eu não posso falar. Eu achei aquilo tão fantástico. Eu falei: pastor, eu não posso falar o que é uma oferta generosa. Porque se eu falar para o senhor, em outras circunstâncias não vai ser. Então, uma oferta generosa. Tem igreja, pastor, que dá R$200 de oferta, é uma oferta generosíssima. E tem igrejas que dão R$3.000 que não é generosa. Não é uma oferta generosa. Peguei, valeu, não entendi nada, e fiquei uma semana inteira com aquilo na cabeça. Até ele chegou, cantou, abençoou, foi bênção. E eu ficava: pai, o que é uma oferta generosa? A oferta que nós temos aqui para abençoar o nosso irmão
É generosidade? É generosa? Não é generosa? Fiquei num dilema sobre a oferta generosa. E aí, quando chegou na hora que eu entreguei a oferta que nós tínhamos para ele, e eu fiquei pensando, ele vai contar. Ele pegou aquilo, botou no bolso, eu peguei, vai contar? Não, pastor, é uma oferta, não é oferta generosa? Obrigado, Deus abençoe, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu fiquei maravilhado com essa atitude. Maravilhado. Mas tem igrejas difíceis. E outros, por causa disso, resolvem, só vou se me pagar isso. Observa. E cuida do seu coração. Vamos orar? Eu vou parar aqui por causa do tempo. Quarta-feira que vem, Deus nos dando graça, a gente continua nesse mesmo assunto. Eu espero que você queira estar continuando, e eu sugiro que você leia todo o capítulo agora desse capítulo 2, para você ir se aprofundando e percebendo o que Pedro já está falando dos tempos de hoje. Como nós temos isso? Como nosso coração precisa estar como Ló, angustiado. O nosso coração angustiado. Tem coisa que a gente não pode resolver. Tem coisa que não dá para resolver. Pastor, estou vendo tanto erro na igreja, tanto pecado, então o que eu vou fazer? Eu vou sair da igreja? Não. Aflige a alma, chora. Pede um verdadeiro, genuíno avivamento. Vamos pedir um verdadeiro, genuíno sobre as igrejas brasileiras, porque é inadmissível que nós, tendo 50 milhões de evangélicos protestantes no Brasil, o nosso país continue neste nível de corrupção. No evangelho, quando ele chega, ele é transformador. Então vamos pedir um avivamento genuíno, porque a nossa igreja precisa da palavra que Paulo disse para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Aflige. Mas não só afligir, faça como Noé. Pregue. Pregoeiro da justiça. Fale, não te cales. Não se deixe levar. Não cante a música. Vida leva eu. Essa vida não é do Senhor. Palavra leva eu. Deus leva eu. Evangelho leva eu. Que Deus te abençoe e te guarde e te fortaleça. Até semana que vem. Vamos orar. Pai Santo, estamos vivendo tempos difíceis. E nós queremos rogar tua misericórdia sobre nós. Queremos rogar, Senhor, porque o nosso coração tem sido afligido com falsos mestres, com heresias dissimuladas, com ensinos de demônios, que sorrateiramente vão enganando mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vão levando homens e mulheres, igreja, ao desânimo, a achar que não vale a pena mais servir e estar na igreja, porque a igreja se corrompeu e acha que então no mundo é melhor. Tem misericórdia, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Tem misericórdia dos nossos missionários, Senhor, do povo pregador do evangelho, dos nossos pastores, para que o teu povo tenha garra, ânimo, fogo, fôlego, fogo do teu espírito, ânimo dos céus, para continuar sendo pregoeiro da justiça no meio de uma cidade contaminada. Ó Deus, dá que nós sejamos proclamadores do teu evangelho e vivamos de modo santa e piedosa, mesmo no meio de uma cidade libertina. A Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos a viver de modo digno do evangelho. Dá-nos a tua paz e a tua bênção sobre nós. Nós te suplicamos, em o nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nos prepara para viver
Ah, Deus, nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Ah, Deus, nos prepara para ser pregoeiro da tua justiça, mesmo quando falamos e ninguém ouve. Oh, Deus, nos prepara para permanecermos firmes, mesmo quando em voltas temos gente de todas as maneiras se afastando da tua verdade, da tua palavra. Derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós a força do teu perdão, enche-nos com o teu espírito, suplicamos-te, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos nada. Então reina sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê o seu ânimo para viver e servir de coração alegre ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um beijo no coração, que Deus te abençoe, te fortaleça, que Deus inunde a sua alma. Ore pelos nossos missionários, ore pelo nosso trabalho aqui no sul do Brasil, ore por Gabriel, missionário. Perdoa a camiseta dele, mas ora por ele. E ora por todos nós, assim nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Beijo no coração e até quarta-feira que vem, para a glória do Senhor Jesus. Abraço. Coloca aí para reproduzir, copie, como é que fala? Compartilha isso aí. Compartilha essa palavra. Se você entender que é parte de Deus e é palavra boa de Deus, compartilha. Quem sabe alguém precisa ouvir. Deus te abençoe.